Fala, dentista, me responde uma pergunta. Você tem um protocolo de primeira consulta que você use no seu consultório? Se você não tem, eu vou apresentar hoje para você um protocolo que a gente vem usando, eu e os alunos aqui do nosso treinamento, que tem uma taxa de conversão de 78%, beleza? Então acompanha a gente aí que o conteúdo é bem bacana, tá? O que é esse documento? Esse documento é o roteiro de estudos do módulo 2 do nosso treinamento, tá? Então os alunos eles têm acesso e a gente está dividindo aqui como uma forma de compartilhar conteúdo de qualidade com vocês aqui que acompanham o nosso trabalho, tá? E são 15 passos que envolvem nesse protocolo da primeira consulta e 4 etapas que eu considero que são divididas, que é dividida esse protocolo. Então vamos lá. Uma coisa importante, que começa antes mesmo de você ter o contato com o paciente, é o número 1 aqui, tá? Você tem que reservar o tempo adequado para a consulta. Não adianta você correr na primeira consulta, porque a primeira consulta, vocês vão entender no final, ela tem uma função muito importante de você se conectar com o seu paciente, tá? É ali que você vai criar a possibilidade de existirem outras consultas, entendeu? Então não adianta você é, ficar com receio de fazer uma consulta muito longa porque você vai gastar o seu tempo, porque gastar o tempo é você ficar 15 minutos com o paciente e ele não fechar o tratamento com você. Agora, se você fechar, gastar 30, 60 minutos e o paciente fechar um tratamento com você, trouxer a família dele, dos amigos, então aquele vai ser um grande investimento. Então a primeira questão é reserve de 30 a 60 minutos, tá? 30 minutos dependendo para casos mais simples, 60 minutos para casos mais complexos, grandes reabilitações, tratamentos com implantes, tratamentos que provavelmente vão ser caros, porque aí é muito mais importante você fortalecer toda essa relação e criar essa conexão que a gente vai ensinar aqui, tá? Então agora começa a primeira parte desse protocolo, tá? Você ou a sua secretária vai receber o paciente na recepção, tá? E vai entregar a ele uma ficha de anamnese para que ele adiante algumas perguntas. É importante que a linguagem seja muito clara para o paciente. Não coloque termos muito técnicos que ele não vai entender o que é, porque ele vai estar preenchendo sozinho aquela anamnese, tá? E aí, nesse momento, você já oferece um propé para o paciente. Já fala assim, ou você ou a secretária, olha, para entrar nos ambientes clínicos, tem que usar esse protetor aqui por questões de biossegurança. Isso gera uma impressão muito positiva no paciente, porque o paciente vai ter a ideia de biossegurança, de cuidado. Muitos, inclusive, falam que gostariam de ter na casa deles. Então, para o cara levar para casa dele, é porque aquilo realmente é algo positivo, tá? Então, ofereça o propé para ele ou para ela, né, no caso para o paciente, e para o acompanhante, ok? Aí, beleza, essa etapa aqui pode ser feita pela secretária, tá? Agora a gente vai entrar na segunda parte desse protocolo, que é muito importante, tá? É quando você começa a estabelecer uma relação com o seu paciente. É importante que você entenda para essa segunda etapa do protocolo. É importante você entender que esse é o momento de você começar a estabelecer a conexão com o seu paciente, tá? Até então, ele só teve contato com você por telefone, ou por WhatsApp, ou até mesmo nem teve contato com você. Todas essas etapas podem ter sido feitas por uma secretária ou por uma outra pessoa, tá bom? Agora, primeiro passo para você já começar conectando é ir receber o paciente pessoalmente na sala de espera, tá? Você vai chegar na sala de espera, se apresentar e convidá-lo a entrar. Convide ele e o acompanhante dele, tá? E já ofereça a essas pessoas uma água ou um café, tá? Você pode oferecer água e café. É importante que você ofereça, por mais que a sua secretária tenha oferecido, porque isso vai demonstrar que você está preocupado com o conforto daquela pessoa, tá? Então a secretária pode ter oferecido antes, na sua sala de espera pode ter já uma água lá para a pessoa se servir, mas é importante que você ofereça novamente, mais por essa questão de mostrar que você está preocupado com a pessoa, tá? E aí você tem que perguntar qual é o nome da pessoa que está com ela, tá? Que é o acompanhante. Eu falei para pedir para o acompanhante entrar. Por que eu considero isso importante? Porque muitas das vezes é o acompanhante que é o decisor da relação. Sempre existe o decisor em qualquer relação. E se o paciente foi acompanhado, é porque de fato aquela pessoa representa um fator importante na decisão dela. Então é muito importante que essa pessoa vá junto, porque toda a consulta ela vai ser construída para criar a conexão e criar
um ambiente e uma situação favorável para que o paciente feche o tratamento, tá? E aí você leva o paciente para sua sala, de preferência uma sala com uma mesa, uma cadeira, tá? Um escritório, pode ser junto à sua sala clínica, mas é importante que você coloque o paciente, nesse momento não coloque ainda na cadeira odontológica, coloque o paciente numa mesa de escritório, ele o acompanhante, e aí nesse momento você vai repassar a anamnese que ele preencheu, é importante que você faça isso, tá? Porque você não pode causar a impressão de que aquele tempo que ele gastou não teve valor. Então você vai repassar a anamnese, vai perguntar se ele ficou com alguma dúvida, vai aprofundar as questões mais relevantes e, sobretudo, você vai entender qual é a queixa principal do paciente e o que ele espera do tratamento, tá? Isso é extremamente importante, porque é aqui que você vai saber qual é a expectativa do paciente, para saber se ela é real, tá? Muitas vezes a expectativa do paciente vai além do que a gente vai poder entregar para ele. Em alguns casos, a gente tem que dispensar o paciente e falar, ó, não posso te ajudar. Mas na maioria das vezes, a gente consegue fazer um trabalho de modular aquela expectativa, tá? Levar ela para uma coisa mais real ou até mesmo baixar um pouco a expectativa do paciente para que na hora que a gente entregue o resultado, ele fique surpreendido positivamente, beleza? E aí você vai anotando tudo na ficha do paciente. Eu gosto de usar um sistema no computador, um software odontológico. Por mais que o paciente tenha preenchido no papel, eu passo tudo para o sistema, tá? E anoto algumas outras informações comportamentais do paciente, se ele foi acompanhado, o nome de quem acompanhou, nome de algum familiar que ele fale com muita frequência, algum hábito, se gostou do café, se aceitou café, se gosta de que tipo de música a pessoa gosta, porque eu pergunto se a música está agradável, se quer ouvir alguma música especial. Então você vai tentando descobrir questões comportamentais daquele paciente e de preferência você anote, para que você não esqueça nas consultas seguintes, tá bom? E aí você já está fazendo toda uma conexão. Você já demonstrou lá no início que você é uma pessoa que se preocupa com biossegurança, uma pessoa que cuida dos detalhes, que tem um cuidado com o conforto do paciente. Você ofereceu um café e uma água, então isso já gera uma gratidão no paciente, que daqui a pouco a gente vai intensificar essa questão, tá? E agora que você entendeu qual é a queixa do paciente, é a hora de você levá-lo para fazer o exame clínico, tá? Então essa seria a terceira etapa do nosso protocolo de primeira consulta. Ok. Então, leve o paciente para a cadeira odontológica, tá? Acomode ele com conforto. Nesse momento, quando você pode chamar apenas o paciente e perguntar para o paciente se ele gostaria que a pessoa que está com ele o acompanhasse até o exame clínico, porque alguns pacientes não gostam dessa parte, que durante essa parte da avaliação o acompanhante esteja junto, tá? Então isso é importante que você pergunte, você gostaria que o seu acompanhante fosse junto ou não? Muitas das vezes a sala é próxima, você pode deixar o acompanhante ali tomando café, a água dele, enquanto você faz o exame. Então agora você vai entrar numa fase mais íntima do tratamento, você vai de fato avaliar o paciente, colocar suas mãos. Então a boca é uma região muito íntima. Por isso que é importante que esse primeiro contato seja feito fora da cadeira odontológica, porque aí você já criou uma conexão com o paciente, tá? E aí você vai lavar as suas mãos, e isso de preferência na frente do paciente, calçar os seus equipamentos de proteção individual, os EPIs, também na frente do paciente, tá? E aí você vai começar a fazer o seu exame clínico, tá? Você inicialmente pode direcionar o seu exame para a queixa principal do paciente. Porém, você vai chegar e falar para ele assim, olha, eu tenho por rotina, em todos os pacientes, fazer um exame completo. Então eu vou te dar como cortesia um check-up geral. Aí tá uma grande sacada. Você já ofereceu o cafezinho, já foi todo atencioso e agora você está dando mais uma coisa para ele, um check-up. Olha quanto valor você está gerando. Você está gerando nesse paciente, você está ativando o gatilho da reciprocidade, tá? Quando você ativa o gatilho da reciprocidade, ele vai se sentir na obrigação de retribuir o favor que você está fazendo para ele. É mais ou menos isso. Então, por isso que é importante todas essas etapas que se passaram. E aí, depois que você fez o exame clínico, fez as anotações da parte intraoral, até facial, de acordo com a sua especialidade, você vai partir para uma coisa que eu considero extremamente importante e essencial hoje em dia para o dentista, que é a parte de documentação fotográfica, tá? Você não precisa ter um equipamento profissional, mas é muito importante que mesmo com um smartphone, você documente com foto, tá? Hoje os smartphones, eles estão muito bons, com câmeras boas,
O importante é que você siga um protocolo direitinho, tá? Que tenha as fotografias padronizadas. Inclusive, se você tiver interesse que a gente produza um conteúdo exclusivo com um protocolo bem simples, bem dia a dia, bem aplicável, que a gente utiliza, se você quiser que a gente produza um conteúdo sobre isso, escreve aqui nos comentários que você quer, que aí, dependendo, se tiver muitas pessoas interessadas, a gente vai produzir um conteúdo super exclusivo para ajudar, mas uma coisa que seja prática, né? Uma coisa que a gente consiga incluir na nossa rotina, tá bom? E aí você vai e faz. No 10º passo, a fotografia do paciente, tá? Faz fotografias intraorais, extraorais, tá? E você solicita os exames complementares, alguma radiografia, algum modelo, algo que você precise para completar o seu diagnóstico, tá? E aí você pode resolver ainda, nessa terceira etapa, alguma urgência que o paciente tenha. Algum provisório que soltou, uma prótese mal adaptada, uma questão de dor, de infecção, de inflamação, você pode prescrever o paciente, tá? Então isso também você pode fazer na sua primeira consulta. Agora a gente entra no 4º passo. Esse 4º passo ele pode ser no mesmo momento ou pode ser numa segunda consulta. Vai depender do tempo do paciente, da pressa do paciente, se você já tem as informações necessárias para elaborar o plano de tratamento ou se os exames complementares são fundamentais, tá? E aí você entra na 4ª fase do tratamento, que é você apresentar para o paciente, elaborar primeiro o plano de tratamento e apresentar o plano mostrando as opções que ele tem, tá? Mas, acima de tudo, você tem que apresentar a solução, o plano de tratamento que você considera ideal, tá? Porque você tem que evitar a fadiga decisória no paciente. O paciente procurou um especialista para o especialista dar uma solução. Então, ele não quer mais uma decisão para tomar, tá? Óbvio que você tem que ter opções de tratamento, mas você tem que falar para ele assim, olha, a opção ideal no seu caso é essa. Essa é a opção que eu faria em mim. Essa é a opção que eu faria no meu familiar. Quando você faz isso, mais uma vez, você vai despertar no paciente uma questão muito emocional, porque aí ele vai estar vendo que você não está interessado apenas na questão financeira, que você tem interesse em cuidar dele ou dela como se fosse alguém da sua família. Mais uma vez, você criou uma conexão com aquele paciente ou com aquela paciente, tá? E aí, depois que você apresentar o plano de tratamento, você pode fazer os ajustes e ir conversando, o paciente pode falar, não, mas esse assim não, eu não quero, e você vai ajustando, tá? Mas é importante que você tome a rédea, você que é o especialista, você que sabe, você que tem o conhecimento. E aí você vai entregar para o paciente o orçamento, né, a parte financeira e as formas de pagamento. E quando você fizer isso, você vai dar a cartada final. Você vai virar para o paciente e falar assim, fique à vontade para buscar uma segunda opinião. É muito importante que você se sinta confiante com o profissional que você escolher. Então, fique à vontade, eu não vou ficar chateado, eu quero o melhor para você. Quando você faz isso, além de você, mais uma vez, estar demonstrando um cuidado, um desprendimento, você está despertando o gatilho da desdenha, que é esse gatilho tipo assim, não faço tanta questão. Quando você faz isso, isso aumenta grandemente as chances do paciente fechar com você. Então você entende que chegamos até aqui com um paciente que se sentiu acolhido, confortável, que se conectou com você, que sente a necessidade de retribuir tudo que você fez por ela, o cafezinho, o check-up geral, todos esses cuidados. E além disso, você finaliza com essa cartada final que mostra assim, olha, não é só o dinheiro que importa, eu quero uma relação, eu quero que a gente tenha um relacionamento bacana de confiança. E aí você fecha tudo e aí a taxa de conversão aumenta muito. Agora eu quero que você comece a colocar em prática isso no seu dia a dia, no seu consultório, e aí eu quero que depois você venha, volte aqui no vídeo e conte pra gente, ou manda mensagem por direct. Se você já está na nossa lista VIP de WhatsApp, manda uma mensagem pra gente pelo WhatsApp. E se você ficou com alguma dúvida, se você não concorda com alguma coisa, se você quer deixar algum comentário, comenta aqui e compartilhe esse conteúdo, porque a nossa missão é espalhar cada vez mais essa mensagem e fazer com que a nossa odontologia só cresça, só vá para frente. Então, é um prazer ter você aqui como um ACADS nosso e grande sucesso para você.